Olá, gente linda, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Silvia Paula, estou muito feliz em receber você aqui e já se prepara que esse vídeo tá incrível, assim como muitos outros que eu já tenho aqui. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, tá perdendo tempo. Já se inscreve, aciona o sininho para você receber todas as notificações quando tiver conteúdo novo por aqui. Compartilha, hein? Porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando escutar o que eu vou falar hoje, hein? Hoje nós vamos falar, eu vou falar aqui, né? Pedindo para que o Espírito Santo me capacite a trazer essa mensagem para vocês. Porque eu, Silvia Paula, não tenho toda essa força, né? Tenho aqui o Espírito Santo, tenho Deus, tenho Jesus que está comigo, me capacita, é o que eu quero que ele me use para que a mensagem, para que a palavra deles chegue a milhares e milhares de pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre 4 coisas que podemos aprender com Judas. Sim, o traidor, né? Aquele que traiu Jesus, que eu fiquei muito brava com ele. Estamos aqui na Semana Santa, então eu senti no meu coração de trazer isso, algo que eu estava estudando e que o Senhor tocou no meu coração. Passa essa palavra adiante. Então vamos lá, vamos ser obedientes. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês aqui é sobre. Bom, Judas ele viu com a mais clara evidência, né? Ele caminhou durante 3 anos ao lado de Jesus. 3 anos, gente. Não são 3 horas, nem 3 dias, nem 3 meses, nem 3 semanas, foram 3 anos. Você consegue compreender, ter a dimensão do que é estar ao lado de Jesus por 3 anos? Se eu tivesse por 1 hora com ele, nossa senhora, eu ia grudar nele de tal forma que era capaz de ele pisar em mim, né? Ou ia perguntar tanta coisa que ele ia falar: calma, filha, calma, calma que eu respondo tudo, para poder aproveitar ao máximo. Judas pôde ver, pôde sentir tudo que Jesus fez. Ele caminhou por vários caminhos, viu muitos milagres, muitos acontecimentos. E o que eu quero dizer aqui é que quando você conhece alguém, quando você convive com alguém, é diferente de você só ter ouvido falar, né? Então, muitas pessoas, eu acredito, que foram falando uma para outra sobre os milagres de Jesus. Alguém chega e fala: olha, tem um homem lá chamado Jesus que fez um milagre e tal, que curou assim, fez assado. Então, ouviu falar. É diferente de você ver, de você estar ali. Então, Judas, ele viu tudo, ele sentiu tudo. E sempre caminhando com ele, vendo tudo. Então, qual seria o motivo para ele se dispersar? Por que que ele se perdeu da graça? Porque ele era um dos discípulos. Jesus escolheu ele como um dos discípulos. Deu a ele dons, né? Para curar, para libertar de demônios, como aos outros discípulos. Ele viu todas as grandezas com a mais clara evidência diante dos olhos dele, tudo que Jesus fez. Por que mesmo assim ele se perdeu? Pois bem, gente, tem muitas e muitas pessoas, pais, vamos colocar os pais como exemplo, que é onde dói mais, né? Então, tem muitos pais que vivem dentro da igreja, que vivenciam a fé verdadeira e praticante, criam os seus filhos nesta forma, mostrando para eles o caminho, a verdade. Jesus, Deus, faz toda aquela base. E em algum momento, esse filho, essa filha, ele se dispersa, começa a ir para outros caminhos. E aí você pensa assim: onde foi que eu errei? Será que eu não ajudei como eu deveria? Será que eu não ensinei como eu deveria? Onde eu errei? Qual foi a minha falha? O que eu deixei de fazer? Muitas vezes, gente, não é o seu erro, não é a sua falha, e sim a escolha da pessoa. Todas as pessoas têm um livre-arbítrio. Todas as pessoas podem escolher qual caminho percorrer. Jesus, em tudo o que ele fez, ele nunca olhou nem para a direita, nem para a esquerda. Ele seguiu à frente. E isso eu não estou falando em mapa, vamos supor, como se fosse um GPS. Estou falando no sentido de retidão, no sentido de não se corromper, de andar conforme as leis de Deus e as vontades de Deus. Então, olha o exemplo que ele deu para Judas. Perfeito! Não poderia ter outra pessoa mais sábia, mais pura, mais verdadeira para ter ensinado isso para ele. E mesmo assim, ele se perdeu.
E acontece isso muito nas nossas famílias no dia de hoje e como já vinha acontecendo de muito e muitos tempos. Por mais que você faça uma base sólida, pode acontecer de alguma coisa dar errado lá na frente. Mas não desanime e muito menos abra mão de orar, de clamar e de ajudar todos aqueles que necessitam. Isso não é somente para os seus filhos, para as suas filhas, mas sim para todas as pessoas que estão à sua volta, porque todos temos uma missão. Quando a gente fala de uma missão, não quer dizer que você vai falar para multidões, para milhares de pessoas, que vai ter pessoas que vão te seguir assim como seguiu a Jesus, mas sim, a sua missão pode ser ajudar o seu vizinho. A sua missão pode ser ajudar o teu filho, a tua filha, que está do teu lado, que está clamando por ajuda e você não está conseguindo perceber. É ajudar o teu marido, é ajudar uma pessoa próxima de você, ou quiçá uma pessoa que apareça do nada, que Deus coloque na tua frente para que você ajude, para que você socorra. E principalmente para que você se ajude. Busque o seu autoconhecimento. Procure se conhecer, ter a sua identidade em Deus, encontrar a Jesus, conhecer a Jesus, porque eu tenho meu testemunho que a minha vida foi totalmente transformada a partir do momento em que eu conheci Jesus. Vamos falar que quando você conhece Jesus, todos os teus problemas vão acabar? Não. Quando você conhece Jesus, tudo muda, tudo fica perfeito? Não, a diferença é a forma com que você vive, as suas atitudes para com você, para com o próximo, do que você passa a fazer à frente, você pensa em tudo que você vai falar, em tudo que você vai fazer, você quer seguir Jesus. E qual é a diferença? Tá, eu conheço Jesus, mas isso não faz nenhuma diferença para mim. Então eu vou dizer assim, você não conhece Jesus, você ouviu falar de Jesus, mas você não conhece Jesus. Vou dar um exemplo aqui, claro, meu, para que toque no coração de vocês. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma mãe. Ela tá em algum lugar. Aliás, tem alguém aí que sabe uma forma de encontrar pessoas desaparecidas? Já coloca nos comentários. Eu tenho uma mãe. Eu sei que ela existe. Ela tá em algum lugar. Só que quando ela foi embora, eu só tinha 3 anos. Então eu não conheço ela. Apesar de eu saber que ela existe, que ela está em algum lugar, eu não conheço ela. Eu não tenho intimidade com ela. O amor dela não tem influência na minha vida. Não me transformou, não me enriqueceu, não me ajudou. Então essa que é a diferença. Por muito tempo eu escutei falar de Jesus. Era um nome que eu falava, mas não sentia aquela chama, aquele amor aqui dentro que eu sinto hoje. Por quê? Porque eu deixei que ele entrasse no meu coração. Eu permiti que ele me tocasse, que ele caminhasse junto comigo. Porque, como eu sempre falo, Jesus é cavaleiro, ele não invade lugar nenhum. Ele só vem quando ele é chamado, e eu chamei ele com toda a força do meu ser. Quando eu senti que eu não tinha mais voz, não tinha mais perna, não tinha mais forças, eu clamei por ele e ele veio. E eu experimento o amor dele todos os dias. Todos os dias ele está do meu lado. Eu sei, eu tenho esse sentimento, eu tenho a fé. O que é a fé? Fé é crer naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe, porque no plano espiritual existe. Então, você vê a diferença entre você ter ouvido falar e você realmente conhecer. Essa é a diferença. Então, agora eu vou falar aqui o segundo ponto, que nós podemos aprender aí com Judas. Com seus próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. Gente, nunca existiu e nem vai existir um homem tão perfeito, tão sábio como Jesus. Jesus vinha multidões para escutar ele, para ouvir os seus ensinamentos. E ele chamava essas pessoas. Você acha que ele ficava lá batendo na porta de um, de outro, nos templos, ou mandavam que os discípulos avisassem na região que ele estava por ali? Ai, venham me escutar, venham. E ele ficava, não. Ele simplesmente sentava ali. As pessoas ficavam à sua volta e ouviam, aprenderam com ele, se enriqueceram da sabedoria dele, tentando aprender mais sobre Deus, sobre a libertação dos pecados, sobre a cura da alma e do espírito. Então, esse era o diferencial. Você acha que como que uma pessoa pode ter escutado de perto os ensinamentos de Jesus e mesmo assim se corromper? Não, gente, por muitas situações, né, que fala assim, é impossível. Não, é possível.
É possível sim uma pessoa estar próxima do melhor exemplo que tem e mesmo assim fazer coisas que não deve, mesmo assim se iludir por este mundo que nós estamos vivendo hoje, que tristemente leva toda uma geração a se perder, romantizando por aí as músicas que falam sobre bebida, sobre sofrimento, sobre drogas, sobre morte. Romantiza isso de uma tal forma que todo mundo canta, todo mundo dança, morrendo de alegria, achando que tá ao máximo. Só que não é, gente. Muitas e muitas coisas erradas que estão no mundo e poucas pessoas hoje em dia se voltam para escutar a Deus e não ao que o mundo pede. Aliás, os mandamentos e os princípios de Deus estão bem longe do que o mundo coloca pra gente. Quando que um filho, hoje em dia, chega para um pai ou para uma mãe, senta e conversa para escutar, para pedir conselho? Fala para mim aí. Você tem essa liberdade com seus filhos dentro de casa? Ou você que é avó? Algum deles chega, senta e fala assim: olha, eu tô precisando de um conselho. Olha, eu tô precisando de uma direção. Ah, eu tô confusa. Nossa, me ajuda. É muito difícil, porque as pessoas elas só querem falar, 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 ou elas querem somente ter razão em cima daquilo, mas não buscam a sabedoria, não buscam saber ter conhecimento em cima de pessoas que sim sabem o que estão falando, pessoas que vivem, né? O mais importante é que você viva aquilo que você fala. Então não adianta você querer que dentro da sua casa, os seus filhos, as pessoas com que você convive tenham uma vida reta se você anda todo torto. Não adianta. É a mesma coisa de uma alimentação. Você vai querer que seu filho coma saudável e você só come porcaria? Não vai adiantar. Assim é pela fé. Temos que ter a nossa fé praticante. Não só mesmo aqueles que vão à igreja ao domingo e acham que tá tudo bem. Ouviu lá a palavra de Deus e se arrepiou, até sentiu aquela emoção e tudo tocou no meu coração. Mas no outro dia já foi, não tá lembrando de mais nada. O coração já se endureceu novamente, seus olhos já se fecharam, então por isso que tem que ter uma fé praticante, tem que se blindar, sempre pedir para Deus, para Jesus, para que ele venha, para que ele entre no seu coração, o Espírito Santo que ficou pra gente. Olha só como Deus, como Jesus é bondoso e amoroso. Ele não deixou a gente sozinho. Deixou o Espírito Santo que fala no nosso ser, ele tá aqui. A maioria dos que estão me assistindo acredita que foi batizado, gente, recebeu o Espírito Santo. Então, escute os ensinamentos, procure a Bíblia, tenta que ler pelo menos um trechinho, faça uma oração de coração, não precisa ser uma oração dita, mas desde que todos os dias você tenha um tempinho para escutar Deus. Como você pode fazer isso? Silenciando a sua mente. Qual o melhor horário para você fazer isso? Você que vai decidir. Para mim, é de manhã. Por isso que eu acordo cedinho para estar fazendo isso. É um horário onde tem silêncio absoluto, meu filho ainda está dormindo, eu ainda não comecei as minhas atividades e meu inconsciente ainda está devagar. Eu acabei de acordar. Então, não seja como Judas, que tinha ali o melhor dos ensinamentos, tinha ouvido para ouvir tudo, mas aqui dentro não mudou. Permita ser mudado. Permita, porque todo mundo fala Jesus morreu na cruz e acabou. Não, ele morreu por nós. Ele passou por todo aquele sofrimento por nós, para que nós não venham sofrer e nem ser pregados na cruz. Pensa o tamanho do amor? Então, como pode Judas ter ouvido tudo que ele ouviu? E mesmo assim se corrompeu. E eu vou falar mais à frente o porquê. Vamos para o terceiro ponto, né? Com seus próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. É o que eu falei também um pouquinho do primeiro. Ele caminhou, ele teve essa oportunidade de ter a direção. Por muitas vezes ficamos sem saber para qual caminho seguir, qual a decisão tomar. Essa é uma dúvida que acho que acomete muitas e muitas pessoas, não só no sentido geográfico que eu estou falando, ou no GPS, mas sim da sua conduta. A nossa mente muitas vezes fica turbulenta por não saber, às vezes, qual decisão tomar, qual caminho, o que fazer. Porque nós estamos aqui aprendendo, estamos a muito, 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 muito distante da sabedoria de Jesus. Então nós buscamos essa sabedoria hoje pelo Espírito Santo, praticantes na fé, na oração.
Agora, Judas, não. Judas andou junto com ele, gente. Seguiu as pegadas de Jesus, imagina. Você tá andando ali, ele tá andando ali na beirada da praia e Judas tá andando atrás, gente. De poder sentir até o cheirinho dele, andar junto ali, respirar a fé, respirar o amor que emanava daquele homem. Ele podia ter se mantido firme se ele tivesse, se ele não deixasse que o inimigo entrasse nele. E o que que ele poderia ter feito, se blindado, né? Muitas coisas, por muitas pessoas, às vezes que você nem imagina, que você acha que nunca vai te dar essa decepção, ela dá. Você pode conhecer uma pessoa por anos. Por anos você pode conviver com uma pessoa, achar que conhece ela muito bem, mas num piscar de olhos, a decepção vem. Porque não adianta nada uma pessoa caminhar sem ter direção, sem saber aonde quer chegar. Daí aonde eu falo da importância das pessoas que você convive. É muito importante. Isso eu falo muito para os meus filhos, para qualquer pessoa que se aproxima de mim, que eu tenho a oportunidade de conversar, porque eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe. Eu sempre dou exemplos e sempre falo da importância sobre você escolher as pessoas que caminham do seu lado. Faz total diferença. Não só as pessoas que estão ao seu lado, como o ambiente que você frequenta, o ar que você respira junto dessas pessoas vão fazer toda a diferença no resultado da tua vida. Então você consegue se imaginar daqui a 10 anos? Eu consigo. Eu consigo ter em mente, né? Eu imagino já, pelo meu pensamento, pela minha fé, aonde eu quero estar daqui a 10 anos, o que eu quero estar fazendo, qual vai ser a minha evolução. Agora, o que adianta se eu saber aonde eu quero chegar, mas estar convivendo e andando com pessoas que não fazem nada com o mesmo propósito, não almejam nada parecido, estão nem aí se importando se o caminho tem buraco, se tem pedra, se tem desvio, se tem alagamento, se tem enchente, não quer saber, quer passar por ali e acabou. Não passa para analisar no resultado. Então você acha que eu vou me envolver com esse tipo de gente? Se eu quero saber aonde que eu quero chegar, jamais. Eu vou vigiar os meus pensamentos e os meus sentimentos sempre. É difícil, né, gente? Às vezes a gente passa por situações na vida que dá uma desequilibrada. Normal, a gente tá aqui para aprender. Só que a gente tem que se manter forte e quebrar esse sentimento. Hoje, por exemplo, tive uma situação que não aconteceu como era para ter acontecido, que eu estava precisando muito e aquilo me mexeu um pouco comigo. Na hora, assim, deu aquela balançada, sabe? Deu até uma vontadezinha de chorar, mas respirei fundo e falei: não, Deus está no comando, Jesus está no comando, então vai acontecer. Se for da vontade dele, vai acontecer, vai acontecer. E aí vamos pensando positivo, vamos pensando em outras coisas e a sintonia vai mudando. Então aqui, ó, não adianta você caminhar ao lado de pessoas excepcionais se você está querendo ser uma pessoa mediana. E ao mesmo tempo não adianta, se você quer se tornar uma pessoa excepcional, uma pessoa vencedora em todos os sentidos da tua vida, andar com pessoas medianas, com pessoas medíocres. Não tem como. Em algum momento você vai ser contaminado ali. É muito difícil, né? Como eu já falei em um vídeo anterior, se você passar por uma semana convivendo com uma pessoa que mente, você vai passar a achar que mentir é normal. Se você ficar com pessoas que traem, você vai começar a achar que traição é normal. Se você andar com pessoas que gritam, sem pensar, daqui a pouco você tá gritando, porque você vai começar a achar que é normal. Desculpa. E o quarto tópico aqui, e o final, é que eu quero dizer. Satanás, ele entrou em Judas, você sabia disso? Que foi o motivo pelo qual ele se corrompeu, aonde ele se perdeu da graça de Jesus, foi quando Satanás entrou em Judas. E como que ele entrou? Vou falar para vocês aqui em cima da Bíblia, tá, minha gente? Porque é ali o meu livro de consulta. Judas,
ele andava com a bolsa de dinheiro. Tô lendo aqui porque eu faço aqui um apanhado bem apurado para vocês. Judas, ele levava a bolsa de dinheiro que era arrecadado, né, por Jesus, porque ele caminhava com os discípulos, então eles tinham que se alimentar, né, gente? Eles tinham, então, assim, arrecadava, o pessoal ajudava, então tinha uma bolsa onde ficava o dinheiro. Quem ficava com essa bolsa era Judas. E Judas, ele começou a tirar esse dinheiro, começou a roubar da bolsa e guardou isso em silêncio. A partir do momento em que ele cometeu esse erro, esse pecado, e se manteve em silêncio, isso quer dizer, não confessou e não se arrependeu, foi a brecha aonde Satanás teve para entrar em Judas. Foi por este caminho que ele entrou. Então, mesmo ele ouvindo Jesus, andando com Jesus, vivenciando tudo que Jesus fez, foi essa brecha que ele colocou tudo a perder. E não foi só a vida de Jesus que ele colocou a perder, foi a dele mesmo, porque ele não aguentou a dor de ter traído Jesus por 30 moedas de prata e se enforcou. Ele se matou, ele tirou a própria vida. E Jesus sabia de tudo isso. Tudo isso que ia acontecer, ele sabia. Então, gente, muito, muito, muito cuidado com as suas atitudes. Como eu disse, não somos perfeitos. Estamos aqui para evoluir, para aprender, como eu estou, como você está. Mas vamos se policiar cada vez mais. Todo mundo aqui vai ter essa caída aí para roubar? Não é isso que eu tô falando. Mas existem tantas outras situações pequenas que acontecem na nossa vida que se você não se policiar, você vai cair numa armadilha. São pequenas coisas. Quando você trai uma pessoa, você está pecando gravemente. E não estou falando só no sentido de traição entre homem e mulher. Eu estou falando de traição que pode existir de um amigo para amiga, entre pais e filhos. Qualquer tipo de traição, você está dando uma brecha. Quando você fica falando mal das pessoas, quando você não ajuda as pessoas, sabendo que você pode, você tem condição, e uma pessoa está precisando de ajuda e você não ajuda. Quando você omite as suas falhas, porque tem muitas pessoas que na frente é uma coisa e por trás é outra. Essas são as brechas. E aí essa brechinha, gente, que a pessoa dá nesse deslize, quando Satanás entra, essa brecha ela vai aumentando, aumentando, aumentando de proporção, até chegar no limite onde a pessoa não aguenta mais. Se você não se voltar para Deus, se você não se arrepender, não pedir clemência para Deus, pedir perdão dos seus pecados e se libertar de tudo isso, infelizmente você vai ter uma vida medíocre, uma vida sofrida, porque você não vai ter paz interior. Não tem como uma pessoa que comete erros e não se arrepende ter uma vida em paz. Porque você pode mentir para qualquer um. É o que eu falo para os meus filhos sempre. Olha, semana passada eu estava falando sobre isso com o meu filho também. Estava voltando da escola e a gente estava conversando sobre atitudes. E eu falei para ele assim, olha, sabe qual é o tempo, o lugar, o tempo, o momento ideal para você se policiar para não cometer nenhum erro? É quando ninguém tá vendo. Aí é que tá o pulo do gato, como costuma dizer, né? O pulo do gato. Porque quando você tá na frente das pessoas, é lindo. Na frente das pessoas, muitas pessoas é uma vitrine, só coloca coisas lindas, não é? Uma loja. Uma loja às vezes tem lá aquela vitrine linda, maravilhosa. Vai ver lá dentro. Vai ver no estoque como é que tá. Então não adianta. Quando você tá sozinho, quando você tá ali prestes a fazer algo, aí que você tem que pensar. E o que eu falo para os meus filhos? Quando alguém tá sozinho e fala, eu vou fazer isso aqui, não tem ninguém olhando. Eu vou pegar isso aqui pra mim, não tem ninguém olhando. Eu vou trair mesmo, não tem ninguém olhando. Você tá errado, você tá errada. Porque existe alguém que nunca vai deixar de ver você, que é Deus. Eu sempre falo isso pros meus filhos e eles sempre assistem os meus vídeos. Deus está olhando você sempre. Nada passa impune. Nada passa desapercebido. Ele fica numa tristeza tão grande quando um filho comete esses erros,
porque não é isso que ele tem pra gente, não é. Em sua infinita bondade e misericórdia, ele quer o melhor. Ele traça o melhor plano, o melhor caminho para cada um dos seus filhos quando ele está no ventre da sua mãe. Então ele fica muito triste, porque ele sabe que a partir do momento que se comete esses erros, é onde Satanás entra, é onde o inimigo entra. E ele está perdendo um pouquinho desse filho. Se esse filho não voltar para trás, se arrepender e confessar, vai ficando cada vez mais difícil. E o problema ainda não é esse só consigo, porque uma pessoa que vive desse jeito, ela não é somente ela que sofre, vamos dizer assim, não é somente uma autoflagelação, vamos dizer assim, só ela. Não, ela machuca muitas e muitas pessoas que estão à sua volta. E aí que tá. Vamos ser vigilantes. E vamos lá, que a Sil já falou demais. E o que eu quero falar agora, reflita sobre todos os passos que eu coloquei aqui e tenha certeza. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele poderia ter se salvado facilmente, como num passe de mágicas. Ele tinha poder para isso. Poderia ter descido daquela cruz, poderia ter se salvado. E sabe por que que ele não fez isso? Porque quando ele estava sofrendo, ele lembrou de mim. Ele falou: não, eu não vou permitir que a Silvia passe isso. Não vou permitir que a Silvia Paula passe por essa cruz. Eu não vou permitir que ninguém, que todos que vocês que estão me assistindo aí passe por isso. Eu não vou permitir que você, Adir, Luísa, Tati, Fátima, Raquel, João Vitor, João, José, Maria, Ítalo, Igor, enfim, muitas pessoas. Ele pensou naquele momento. Como se nem eu nem vocês tinham nascido? Simples, porque ele é filho de Deus. Ele sabe de tudo, de tudo. Então, pensando em você e em mim, ele não desistiu do sofrimento, ele sofreu, ele derramou o sangue dele por nós. Então pense nisso todos os dias. Sinta esse amor, eu desejo muito que você aí do outro lado sinta esse amor gigante por Jesus, por tudo que ele fez por mim e por você. Que essa Semana Santa seja de reflexão e de renovação. Espero que esse vídeo tenha tocado você, e eu tenho certeza que se tocou, você pode compartilhar com alguém. Por que que eu peço para você compartilhar, para você dar like, para você comentar, para alimentar o meu ego? Não. É simplesmente porque a plataforma do Instagram entende que o conteúdo é relevante, então passa para mais e mais e mais pessoas. E eu sinto no meu coração que tem muitas pessoas precisando escutar disso. E também porque preciso melhorar a minha qualidade de trabalho. Estou começando hoje, então preciso, né, gente, melhorar a minha iluminação, melhorar algumas coisas, e isso eu vou conseguindo conforme o canal vai crescendo, porque Deus capacita as pessoas, né? Ele não escolhe só os capacitados. Então, daqui a algum tempo eu tenho certeza que eu vou olhar o meu primeiro vídeo e vai falar: nossa, por que que você fez assim, hein? E isso vai ser maravilhoso, sabe por quê? Se eu olhar o meu primeiro vídeo e ele estiver perfeito demais, isso vai dizer que eu demorei demais. Eu demorei demais. Jesus não tinha nada. Ele era filho de carpinteiro e ele não pensou em começar a pregar a palavra de Deus. Então eu, não tendo nada, escolho começar a pregar a palavra de Deus do meu jeitinho, que o Espírito Santo me capacita e que eu sei que daqui a algum tempo eu vou estar muito melhor. É isso, gente. Se inscreva, compartilha, dá like. Espero vocês aqui pro próximo vídeo. Um grande beijo no coração e até mais.